Porque o seu negócio vende, mas o lucro não aparece. Onde é que o dinheiro do seu negócio está sendo perdido? Você vende, você trabalha, mas o lucro não aparece. Nesse vídeo eu vou te mostrar 5 vazamentos que drenam o caixa do seu negócio. E principalmente, o que você precisa fazer para ajustar e parar de perder dinheiro. Vem comigo! Eu sou Flávia Paixão, fundadora da Empreender com Paixão. Aqui o foco é gestão e vendas para pequenos negócios, sem romantizar o amadorismo. Antes dos 5 vazamentos que eu vou te mostrar aqui nesse vídeo, você precisa entender que gestão financeira, gente, não é apenas a entrada e saída. Gestão financeira também é entender onde o seu dinheiro está sendo perdido sem você perceber. Por essa razão, eu vou te mostrar aqui o que eu mais vejo nos pequenos negócios. O preço que não paga a operação, retirada pessoal bagunçada e desperdício operacional. Um outro ponto, retrabalho e falta de gestão de pessoas. E preste atenção, porque o vazamento 5, que é gestão de pessoas, costuma ser o mais ignorado por você e também o mais caro. Mas vamos lá logo para esses vazamentos para você já começar a estancar no seu negócio. O vazamento 1 é precificação errada. Esse primeiro vazamento ele é muito comum. Você vende, até gira o dinheiro, você vê ali o faturamento, mas mesmo assim o lucro não aparece. Sabe por quê? Porque muitas vezes o seu preço não está pagando a sua operação como ela é de verdade. Como assim, Flávia Paixão? Me explica. O que acontece é que a maioria dos empreendedores forma o preço da seguinte forma: custo do produto ou do serviço, alguma margem ali razoável, e esse raciocínio ele não está errado. Só que a pessoa, empreendedores como você, esquece alguns vazamentos que acontecem nesse processo, que vai destruir a margem, que é a perda do processo, tempo improdutivo e variações de custos que acontecem. Eu vou trazer aqui um exemplo rápido para você entender esse raciocínio e aplicar em qualquer tipo de negócio que você tiver. Digamos, na preparação de alimentos de um restaurante, quando esse empreendedor ele compra uma carne, 50 quilos de carne, no preparo você vai ali, tira a gordura, tira as aparas. Ao cozinhar, essa carne ela também reduz, que é o chamado processo de cocção. Não sei se você já ouviu falar. E essa carne ela vai perder em média de 25 a 30%, ou seja, 50 quilos que você comprou vai virar 35 ou 37,5 ali. Só que no momento em que você vai formar o preço, você vai considerar o preço dos 50 quilos. Os donos ou donas de negócio geralmente vai formar o preço pensando assim no 100% da compra, como se nada estragasse, nada desse errado, nada quebrasse. Isso é um sonho. Só que na realidade é totalmente diferente. Isso você vai perder margem, você entendeu? Esse é o raciocínio aplicado, digamos, se você tem confecção, isso também acontece. Quando você tem uma oficina, você vai ter peças com defeitos, problemas. Digamos, no setor têxtil, de confecção, a perda é grande, gente. Hortifruti, quem trabalha com perecível, muitas vezes chega ali uma caixa de frutas com várias perdas, com produtos ali já amassados que você não vai usar. Quando a pessoa tem serviço, retrabalho, mais tempo gasto do que você imaginou. Deu para você compreender esse processo? A regra prática, gente, é o seguinte: tem perdas no seu processo e ela precisa entrar na sua conta, porque o prejuízo ele não vai aparecer no seu faturamento, ele aparece na margem, naquele caixa apertado, naquela falta de dinheiro. Deu para entender? Dá para você identificar no seu negócio? Comenta aqui que a gente vai para o segundo vazamento. O vazamento 2, com certeza você vai se identificar com ele, que é essa retirada pessoal bagunçada. E a gente precisa conversar agora, olho no olho. Você sabe quanto custa para você viver? Eu não estou perguntando quanto é que sobra da empresa. Eu preciso saber quanto você precisa por mês para viver com dignidade. A maioria não sabe. E aí o que acontece? Você vai tirando ali um pouquinho da empresa, vai tirando hoje, vai tirando amanhã, paga as coisas pessoal com cartão da empresa, mistura pessoa física com CNPJ, e aí o seu caixa vira um buraco. E aqui está a regra: o negócio não cresce com resultado que não tem essa separação bem definida, que não tem essa gestão clara. E aqui eu quero que você faça uma ação para acabar com esse vazamento. A primeira coisa é você compreender quanto é o seu custo fixo mensal. Você, pessoa física, quanto você precisa para viver.
você. E agora você precisa entender, a sua empresa tem condições de te pagar isso ou não? Porque você não pode continuar desse modo, né? Vai tirando ali conforme a sua necessidade. Embora empresa, me paga, me sustenta. Não é assim, gente. Hoje você sabe exatamente quanto custa a sua vida mensal? Me responde nos comentários, sim ou não, não vou contar pra ninguém. Me conta aqui que eu quero saber. Agora vamos para o vazamento 3, que é o desperdício operacional. Aqui é o ponto, gente, é separar as perdas que são inerentes do processo, fazem parte mesmo do seu segmento, você precisa conhecer para entrar na sua composição de preço, e os desperdícios operacionais, que vem aí pela sua falta de gestão e que dá para você reduzir com controle e com bons processos. Esse desperdício operacional, quando eu te disse que já faz parte do processo, já é inerente, digamos, o exemplo que eu te dei da carne, da cocção da carne, já faz parte. Você não tem como alterar. Isso aí acontece e ponto. O desperdício operacional, ele já é uma outra história, não é do segmento. Muitas vezes é a sua falta de gestão, a sua falta de processo, a sua falta de organização, tá? Esse tipo de perda tem como reduzir, mas para isso você precisa conhecer, monitorar e controlar. E aí, digamos, como é que acontece, Flávia, esse desperdício operacional? Acontece das seguintes formas que eu vou trazer aqui para você e tenta identificar no seu negócio. Produto estragando porque você comprou demais e ali não teve controle, ninguém confere o quanto foi que está sendo jogado fora, no manuseio errado do produto, compras mal feitas, descarte, gente, sobra por produção, material sumindo e também tempo gasto refazendo o que já era para ser feito da forma correta na primeira vez. Isso acontece com frequência e isso eu vejo, e muitas vezes o empreendedor, ele acredita que aquilo faz parte, ele absorve esses erros como parte do processo da empresa. E esse é o maior erro. E é aqui que eu quero te alertar. Se você não mede, você vai normalizar. E se você normaliza, você aceita. E quem aceita vai pagar essa conta todo mês, entendeu? E aí, qual é a ação prática que você tem que colocar agora mesmo em execução no seu negócio? Escolha um único lugar para registrar semanalmente ou diariamente, que seria melhor, essas perdas. Seja uma planilha, caderno eu não considero muito porque é difícil de você criar indicadores, mas o importante é registrar. E toda semana anota aí as 3 coisas: o que foi perdido, quanto custou. Se você não transformar isso em dinheiro, você não vai sentir a dor, e qual é a possível causa raiz. Porque quando você enxerga o motivo, gente, você corrige o processo. E quando você corrige o processo, você recupera a margem. Porque tudo que está dentro da sua empresa foi você que pagou, custou dinheiro. Essa informação está te ajudando, está te dando a luz, está gerando aquela angústia, se tipo, preciso verificar? Então faz o seguinte, curte esse vídeo para que o YouTube entenda que ele é importante e assim você ajuda a fortalecer o canal da Empreender com Paixão. Porque aqui é gestão e vendas para você que tem um pequeno negócio sair do amadorismo e crescer com resultado. Vamos continuar, vamos para o vazamento 4, que é o retrabalho. Retrabalho, gente, é fazer 2 vezes porque não deu certo de primeira. E ela vai acontecer porque falta de processo, falta de padrão, correria para entregar logo, falta de checagem, que acontece bastante, falta de organização e treinamento da equipe. No serviço, você deve estar se perguntando como é que eu vou pensar no retrabalho. É aquele atendimento que você precisa refazer, é aquele atendimento que você vai 2 vezes porque esqueceu um equipamento. No comércio aparece com trocas, devolução, erro de pedido, erro de estoque. Na operação aparece nas rotas mal feitas, nas compras erradas, na tarefa repetida por falta de organização. E aí, como é que você coloca em prática ações que vão mitigar, diminuir esse vazamento? Eu criei aqui um checklist para você que você inclua na sua rotina, para que você vá resolvendo esse problema na causa raiz e não apagando incêndios diários. Você vai listar onde esse retrabalho está acontecendo, onde está sendo gerado pedidos errados, quem é que está fazendo isso, entrega que precisou ser refeita, feita na data errada, logística de uma forma que você gasta mais tempo, erro de estoque, perdas, né? Perda de tempo e estresse, porque você precisa puxar essa causa e junto com a sua equipe, porque eles que estão ali na ação diariamente. E muitas vezes, quando você não dá uma orientação e só cobra, gera desgaste e a equipe vai realmente
realmente trazer para você assim mais problemas. Então defina quem é que vai ser o responsável por monitorar, o que é certo, qual é a forma certa de fazer, quem é que confere, qual é o passo obrigatório antes de comprar, antes de entregar, antes de fazer, o que é que precisa ser visualizado, tá? E transforme isso em indicador toda semana, quantos retrabalhos tiveram, qual o processo que deu errado, qual foi a causa, qual foi o tempo em dinheiro, gente. Tudo transforme isso em dinheiro. E aí vem uma meta, por exemplo, se você teve 10 retrabalhos, não vai dizer, ai, vai acabar semana que vem, eu não quero mais retrabalho aqui, eu não quero isso aconteça. Não vai. tá? Bota o pé no chão. Isso aqui é empreendedorismo real, é vida real. Então você vai diminuir, um dia vai ser 7, outra semana vai ser 5, outra semana vai ser 3, e é isso. E para que isso resolva, a gente vai para o quinto vazamento, que é a falta de gestão de pessoas. Esse é o mais caro, é o mais ignorado e muitas vezes muito difícil de trabalhar, porque ele vai, na verdade, ser transversal aos outros processos, né? Os outros vazamentos que eu falei aqui para você. Então você precisa orientar a sua equipe para que ela não trabalhe da forma errada. E não é somente orientar brigando, não é orientar quando você está aí nervoso, nervosa. É ter critério, ter orientação, treinamento e acompanhamento. Ah, Flávia, mas eu não consigo, é difícil, meu dia a dia é apertado, eu não tenho tempo, minha equipe não me ouve, eu dou orientação. Gente, tem que treinar até entrar na cabeça. E eles precisam saber que você está observando. Porque com certeza você fica perdendo mais tempo ajustando todos os dias os problemas que acontecem. Se você não olhar para esses problemas e pensar por que eles estão acontecendo, isso nunca vai acabar. E é para serviço, gente, para produto, para indústria. Então você precisa definir regras de operação. Olha, nada aqui vai ser entregue sem conferência. E precisa ter checagem. Se não tiver checagem, não sai. É importante firmar um padrão obrigatório para todo mundo do time seguir. E para isso você precisa escrever, precisa organizar. Eu sei que você no dia a dia está sufocado, sufocada, mas se você não faz isso, o seu negócio vai seguir com o amadorismo e isso atrapalha. Então tire aí uma vez por semana, fazer um treinamento de 15 minutos, ter uma conversa todos os dias ao começar, de 5 minutinhos. A equipe precisa perceber que você está prestando atenção, que você está monitorando, que você não está fazendo isso apenas por enfeite, que realmente você quer melhorar o seu negócio, que todo mundo vai ganhar com isso, até que vire um hábito, uma cultura da empresa. Então aqui a gente vai fazer agora um checklist geral do que eu quero que você coloque em prática a partir de hoje. Você vai ter 7 dias para executar. Então você vai anotar primeiro quais são os vazamentos que hoje você já tem ideia que estão acontecendo no seu negócio. Muito retrabalho, muita perda. Começa a listar quais são as áreas do seu negócio que isso acontece e por quê. E aí você vai transformar isso em financeiro. Quanto custa isso por semana, por mês, em um ano? Quando você olha para o dinheiro, isso dá um susto e gera um senso de urgência para resolver. E aí eu quero saber quais desses vazamentos que eu comentei aqui hoje vem te chamando mais atenção. Você acredita que é o preço que não paga a sua operação? Poxa, Flávia, meu preço está defasado. Ou então essa bagunça em misturar pessoa física, pessoa jurídica, me conta se é essa, se é o vazamento 3, se é o operacional, se é o 4, que é o retrabalho, ou se é o 5, essa falta de gestão de pessoas. Você já tem time? Comenta aqui que eu quero saber. Se sim, você treina, como é que você faz para melhorar? Entenda, gente, que você precisa colocar em prática para transformar o seu resultado. Então estude com mais frequência. Todas segundas-feiras aqui, 19 horas, eu estou ao vivo na live Segundou com Paixão, para que você tire dúvidas comigo. E toda quarta-feira tem vídeo novo aqui no canal. E se você chegou até aqui, parabéns, viu? Você realmente quer sair do amadorismo e você está na frente de muita gente aí que não está se preocupando em estudar como você está. E para ir mais longe, você pode vir comigo fazendo parte do clube de membros da Empreender com Paixão. Você vai ter acesso a conteúdos exclusivos, vai ter ferramentas aplicáveis, análises reais, troca com outros empreendedores apaixonados que pensam como donos de negócio e querem crescer com resultado assim como você. Então saiba que agora você não está mais só nesse processo, você empreende com paixão. Seja membro do canal da Empreender com Paixão e eu já te aviso que o investimento é muito acessível, pensando em caber no bolso do seu pequeno negócio. Então clica aqui em Seja Membro e vem comigo!